Olá, boa tarde, gente. Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu tô super feliz de estar aqui, nervosa também, que é a primeira vez que eu tô usando essa plataforma, né, ao vivo no Facebook, mas tô muito feliz de estar aqui, de poder compartilhar um pouco do meu olhar, das minhas percepções com vocês nesse dia tão especial hoje. Eu sou Cristiane Gomes, sou jornalista e sou dançarina também. Como jornalista, eu faço parte da equipe da Fundação Rosa Luxemburgo e também do Conselho Editorial da revista Menelik Segundo Ato, que é uma publicação sobre arte e cultura diaspórica, afrodiaspórica urbana, que é um conceito que a gente usa bastante. E como dançarina, sou pesquisadora das danças de matriz africana, das danças africanas, do diálogo dessas danças. Faço parte do corpo de dança do bloco Ilu Abademin, já aí há 10 anos. Tenho a responsabilidade também de coordenar os trabalhos na dança no Ilu. E também sou, enfim, uma admiradora e muito forte do poder transformador da arte, dessa ferramenta tão potente que é a arte, que é um pouco do que a gente vai falar aqui hoje. Eu agradeço muito a oportunidade de poder estar aqui. Parabenizo demais a iniciativa do Núcleo Impulsor do Estado de São Paulo, da Marcha das Mulheres Negras. Achei demais essa proposta de 12 horas online, de 12 horas ininterruptas de discussões, de debates, de conversas. Acho que a gente tem mesmo que ocupar e se apropriar aí de todos os espaços, e a internet está aí para isso, para a gente ocupar e usar estrategicamente essa ferramenta, né? E essas meninas, essas mulheres, rainhas que estão aí nessa iniciativa, puxando esse bonde aí no Núcleo Impulsor, vocês mandaram muito bem. Tô muito contente de estar hoje aqui, tô um pouquinho nervosa, porque, né, falar no mesmo bonde aí, Leci Brandão, Luana Hansen, Cida Bento, e outras rainhas maravilhosas que já falaram hoje, eu consegui acompanhar, minha querida Andréa Alves, e outras ainda que virão, Adriana Barbosa, Cíntia Gomes daqui a pouco aí também. Então, né, dá um friozinho na barriga, né? E eu também tô ainda me apropriando dessa ferramenta, eu fico um pouco confusa porque as coisas vão aparecendo embaixo, mas devagar a gente vai. Então, um ano da marcha, né? Hoje é um dia muito especial, um dia de muita alegria. Um momento que a gente ocupou Brasília contra o racismo, contra a violência e pelo bem viver, né, que foi algo muito forte, muito significativo. Eu pessoalmente não tive a oportunidade de ir para Brasília presencialmente por conta de questões de trabalho, etc. Mas me senti muito representada, acompanhei e eu estava lá também. Eu não estava fisicamente, mas eu estava sentimentalmente, minha alma também estava, meu coração, meu pensamento estavam lá com todas aquelas mulheres maravilhosas que marcharam e que mostraram toda a nossa potência, toda a nossa força e todo o nosso poder mesmo transformador, né? A gente hoje... sempre fomos, né? Mas estamos aí vivendo um momento muito especial porque... Como a gente tem dito, né, os nossos passos vêm de longe, né? A gente está sempre em marcha, a gente está sempre caminhando e a gente vai caminhar, a gente vai marchar até quando for preciso, né? E essa marcha, esse caminho começou quando a primeira africana pisou aqui no Brasil, né? Veio brigada, escravizada aqui para o país. Nossa marcha começou a partir daí, né? E começou também, na verdade já estava, porque a gente também precisa muito somar com a nossa matriz indígena também, né? Essas mulheres também que já estavam aqui, que já lutavam, que já ocupavam essa terra e também foram subjugadas, enfim, toda essa realidade que a gente sabe também, e essa matriz é muito importante, é importante também a gente lembrar, né, e sempre valorizar essa matriz indígena também. Quero lembrar aqui
que a marcha esse ano, fico olhando aqui, tá, gente? Porque eu tenho minha colinha, tá? Meu roteiro, porque eu preciso ter, senão eu me perco, né? E acho que é pouco tempo, depois quando eu vejo é muito tempo, mas enfim. Quero lembrar então que nesse ano a marcha tem um eixo político, né? No ano passado também tinha, mas reforçar aqui que o eixo político desse ano é o enfrentamento ao racismo, ao machismo, ao genocídio da juventude negra, ao feminicídio e à LGBTfobia. E além disso, contra o golpe, contra a PEC 55 e todas as formas de violência e em defesa também do bem viver. Então, hoje a minha proposta aqui para a gente conversar, para a gente trocar um pouquinho, estou olhando aqui, é esse tema que me encanta muito, né? Que me mobiliza muito na minha vida, na minha prática. Que é o poder da arte e da cultura como uma ferramenta de empoderamento, de conscientização, de libertação e de tomada mesmo de identidade, de consciência, né? Eu acho que a arte e a cultura, elas têm esse caráter, né, esse poder mesmo, porque ela humaniza a gente, né, ela aproxima a gente, ela desperta um sentido coletivo que é muito caro, que é muito importante, principalmente para nós, mulheres negras, para nós que temos essa origem, né, desses povos africanos. Então, a arte, ela coletiviza e torna a gente mais humana, né? E quando a gente fala em cultura e em arte negra, eu acho que isso se eleva de uma maneira muito intensa, né? Então, se a gente pensa na cultura popular, na cultura preta, é um canal de força incríveis, né? Porque é através dela que a gente descobre quem nós somos, né? É um canal pra gente descobrir quem a gente é, da onde a gente veio, qual que é a nossa história, né? Então a arte e a cultura apresenta pra gente formas distintas de manifestação dessa capacidade transformadora. Eu falei agora da cultura popular, da cultura tradicional, da arte popular, que é tão subjugada também no país onde a gente vive, né? Mas é essencialmente empoderadora, né? Muito, muito forte. A gente carece ainda, né? Hoje, algumas manas já puderam falar disso hoje aqui nessas 12 horas, de que a gente carece de representatividade, né? A gente não... Eu acho não, né? Tenho certeza. A gente está avançando muito, né? Eu acho que hoje as mulheres, principalmente as mais jovens, as negras mais jovens, têm aí sim uma representatividade, referências, né? Isso no meu tempo, né? Quando eu era adolescente isso era muito difícil, né? Não existia, né? É uma história que é negada pra gente, que é escondida, né? Eu mesma passei por um processo de não me descobrir, não saber quem eu era, né? Não saber que eu era uma mulher negra. E na minha infância e na adolescência também isso tinha um não lugar, né? Tinha uma coisa estranha, mas eu não conseguia ali identificar, né? Porque eu não conseguia acessar esses espaços. E hoje a gente está bem num outro momento e eu tenho certeza que é daí para mais, né? A gente vai chegar muito longe ainda. Mas, voltando nessa questão do espaço artístico, do espaço cultural, é um lugar para a gente contar essa história, descobrir a nossa história. Então, a música, a dança, o teatro, a literatura, a poesia, as artes visuais, o circo, né?
Comunicação também, né? São espaços de disputa, são espaços que constroem narrativas, que constroem imaginários. Não é à toa que esses espaços sempre foram negados pra gente, porque a gente, quando a gente entra nesses espaços, quando a gente começa a disputar essas narrativas, disputar esses espaços, a gente tem acesso à nossa realidade, à nossa verdade, à nossa história, e aí, pô, não tem pra ninguém, né? Porque, com todo respeito aí às outras manifestações, mas é a cultura negra, a cultura preta, que é a base de sustentação cultural e artística desse país, tá? Desculpa, tá? Mas é o que eu penso, né? Então, só que é uma história que é negada, que é escondida, que é subjugada, né? Então, quando a gente estuda, por exemplo, sei lá, a história da música brasileira, pô, a história da música brasileira é preta, né? Não é só o samba, né? Tem outras coisas, outras histórias que são histórias fascinantes, e quando a gente descobre isso, é muito potente. E isso também, quando é divulgado e as pessoas acessam isso, as pessoas pretas acessam, poxa, é muito transformador, né? Então, por exemplo, sei lá, se a gente pensa no hip hop, na cultura hip hop, quantas vidas já foram salvas pelo hip hop, né? Ainda que seja um espaço ainda muito machista, sexista, né? Isso já é uma outra discussão que a gente pode fazer num outro momento, no tete-a-tete, né? As manas que são do movimento sabem isso bastante, ainda que também a gente está aí com o pé na porta nesse espaço também e fazendo a diferença nisso, mas a gente sabe que o hip hop foi muito potente. Eu mesma comecei a minha descoberta, né, identitária a partir de descobrir o movimento, né? Eu fiz quando eu me formei na faculdade de jornalismo, a gente fez um trabalho de conclusão de curso sobre o movimento hip hop, e a partir dele também comecei a entender vários processos e a me descobrir quem era e a entender todo aquele sentimento de não lugar que até então eu tinha, justamente porque era isso, né? Na minha sala eu era a única negra, olhava na televisão, nas revistas, nada, né? Então a gente, quando eu acessei esse espaço, comecei, né, a entender quem eu era. E também o movimento da literatura periférica, né, da literatura aqui em São Paulo, os saraus, né, são espaços assim de muito poder. A gente tem aqui, poxa, eu ia ficar meia hora aqui só falando o nome das escritoras e das poetas maravilhosas e incríveis, né, que são aqui das quebradas de São Paulo, e não é só em São Paulo, tenho certeza que isso é no país todo. Então é um espaço também que muitas manas se descobriram, aprofundaram seus estudos, aprofundaram sua consciência, né? E engraçado que ainda ontem, né, fui no lançamento do novo livro da Cidinha da Silva, maravilhosa, que foi lá na Parelha Luzia, um espaço também, um território de fruição da cultura negra, na região da Barra Funda, aqui em São Paulo, né, um espaço liderado pela Érica Malunguinho, e também tem aí a Cícera, a Márcia, outras pessoas que colam lá, e é um espaço muito importante. É um quilombo urbano, é um microcosmo, claro, mas é um espaço muito caro pra gente, que a gente está cada vez mais ocupando, um espaço preto, de cultura preta. E ontem teve o lançamento do livro da Cidinha da Silva lá, e aí eu encontrei a Mel Duarte, maravilhosa, campeã mundial de poesia, gente. Foi nesse final de semana, lá no Rio de Janeiro, na Cidade de Deus. Ela arrebentou. Puta, eu sou muito fã da Mel, ela me representa demais. E ela, né, fez uma fala que ela estava lembrando, né, porque esse lançamento também foi... esse novo livro da Cidinha saiu pela editora Ijuma, que é uma iniciativa da Aline, da Nina e da Vívia, mulheres pretas, lindas, maravilhosas, todas, né, gente? Nossa, poderia ficar aqui só falando delas.
que é, enfim, uma editora, então, criada e liderada por mulheres negras, e a Mel comentava justamente isso, né? Quando, sei lá, 5, 6 anos atrás, a gente pensaria que isso seria possível, né? Uma editora criada por mulheres negras, né? Liderada por mulheres negras. Então, é um momento, assim, que... E é isso, né? Fruição de literatura, construção de narrativas, contar nossas histórias, nossas crônicas, nossos poemas. Então, né, só para dizer essa coisa da área da literatura, do audiovisual também. A gente está aí, essa semana e a outra, um evento maravilhoso, Grita em Me Negra, lá no Sesc Pompeia, que foi uma proposta do Empoderadas, um projeto que é da Renata Martins. Maite Freitas também está nessa, com ela, e outras maravilhosas também. Que conta histórias de mulheres negras, de mulheres que são referências de várias gerações, né? Então a gente tem aí episódios da Sueli Carneiro, uma referência cara pra gente, até a nova geração, a MC Sofia. Então, assim, são histórias que precisam ser contadas e histórias que criam referenciais pra gente, né? Que criam referências de que a gente merece tudo, a gente pode estar em todos os lugares, a gente pode, como eu falei esses dias, se a gente não pode tudo, a gente pode ir mas muita coisa. Então, né, no audiovisual, e eu tô falando só da Renata, porque a gente tem várias outras cineastas negras também produzindo audiovisual, fazendo esses corres, e é um meio super elitizado, né, como a gente sabe, mas elas existem, né? Por mais que digam que não tem, mas tem muitas, né? Então é mais uma possibilidade artística e cultural para a gente contar as nossas histórias. E também tem as artes visuais, né? Que são caminhos abertos aí pela Rosana Paulino, pela Renata Felinto, que produzem obras que a gente se reconhece e a gente também descobre a nossa história. O circo, gente, o circo! Tem um documentário recente que chama Minha Avó Era Palhaço, da minha amiga, irmãzinha do coração, Mariana Gabriel, que contou essa história maravilhosa, uma história incrível da primeira palhaça mulher e negra desse país, que é a palhaça Chamego. Na verdade, na época, ela, com toda, enfim, o machismo da época, né, ela se vestia de homem, né, para fazer esse número circense, né, e é uma história incrível, e que é isso, né? Vocês sabiam que a primeira mulher negra a ser palhaço foi a Chamego, né? Então, é isso, gente. A arte tá aí pra gente contar, a cultura é esse caminho pra gente contar as nossas histórias e a gente segue nisso, né? Eu sou uma ativista de coração e de alma, porque eu acho que a arte e a cultura traz caminhos pra gente que não tem mais volta, né? É muito pontual, assim, crava uma coisa no coração da gente, um despertar de consciência que não tem mais volta. Mas até o trabalho intelectual super importante, claro, acadêmico, né? Não quero, eu falo aqui num lugar de não desmerecer nada, só acumular. Mas a leveza junto com a força é a arte, né? A cultura, né? E, enfim, a gente está seguindo nesse caminho. E claro que eu não poderia deixar de falar do meu amado Ilu Obademin, né? Que é um grupo que eu participo aí há 10 anos. O grupo, a gente está completando agora 12 anos, né? Completamos agora em novembro, no dia 7, foi o dia exatamente do nosso aniversário de 12 anos. Eu tô nesse trabalho há 10, sempre dançando, sacolejando o meu corpo preto aí nas ruas da cidade, saudando os orixás e contando histórias também de mulheres negras e contando também passagens importantes da vida da nossa cultura negra. Então eu não poderia deixar, nesse processo todo de falar de arte, de cultura, não poderia deixar de falar da experiência do Ilu Obademin, que é uma experiência extremamente
É uma experiência muito transformadora, né, na vida, não só na minha vida, mas na vida de várias irmãs pretas, de várias mulheres negras que acessaram sua cultura, acessaram a sua ancestralidade, que acessaram a sua beleza, a sua potência, né? Aquilo, quando a gente fala que junta a gente é mais forte, não é só uma palavra bonitinha assim, né? Uma palavra de ordem, blá, blá. É isso também, mas é real. Quando a gente se junta, é fortaleza. Quando a gente está junto, a gente é fortaleza. Então, o Ilu Obá também é uma ferramenta para nesse caminho, né? E além disso, eu até costumo dizer que ele também a convivência com essas mulheres que são tão diferentes, né? Que são mulheres negras, são mulheres brancas também. Porque a gente conta com isso também no grupo, com esse trabalho de somar, de fazer junto. Essa convivência me torna uma pessoa melhor, né? Faz eu aprender com os meus erros, a pensar nas minhas ações. Então é muito, muito forte e é engraçado perceber também como, enfim, são mulheres distintas, né? De várias classes sociais, etc. E idades também, né? Então a gente tem aí cada vez mais as meninas mais jovens chegando, a gente tem crianças, a gente tem adolescentes e perceber essa representatividade, como essa convivência traz essa representatividade, né? Então a gente fez uma atividade agora na semana passada que foi justamente sobre artivismo, né, das mulheres negras. A gente contou aí com a Renata Martins, a Miriam Selma, do Levante Mulher, e a Érica Malunguinho, do Aparelho Luzia. E nos debates a gente teve lá a colocação de 3 meninas que são adolescentes, que estão no grupo já faz alguns anos, acho que 2 ou 3, se não me engano, a Luísa, a Sucena, a Luísa, a Sucena e a Stephanie. E elas deram esses depoimentos, né, de pensar que são meninas que estão aí começando sua vida adulta, né? Que estão ainda na adolescência, que já têm essa propriedade de saber quem são, né? Já se reconhecem e já transformam e fazem a diferença nos espaços onde ela está, na escola, na vida, com as amigas. E isso tudo o caminho para isso é o Ilu Obá de-Mim, né? É essa convivência, assim. E então, enfim, essas histórias eu gosto de propagar porque elas são muito importantes pra gente, né? Pra mim, assim, fundamental e transformador e motivador e inspirador, né? Aprender com desde a mana que tem lá, já um tempão de caminhada, desde com a outra que tá chegando agora. E lembro também de uma outra história muito, muito linda que a nossa maravilhosa Nega Duda, baiana do Recôncavo, uma pessoa que com muita generosidade compartilha da sua arte e da sua cultura com a gente. Nega Duda, te amo, você é maravilhosa, nossa griot, nossa... não tem nem o que falar, me faltam adjetivos para falar da Nega. E aí só um parênteses, na terça-feira à noite, aqui em São Paulo, lá no Red Bull vai rolar um evento, uma roda de conversa com ela, o lançamento de uma exposição, Os Brasis em São Paulo, acho que é algo assim, desculpa se eu estiver falando errado, mas só para divulgar, para quem estiver aqui por perto na cidade, vai valer muito a pena ir e compartilhar toda essa riqueza desse saber que é a Nega Duda, que é o nosso patrimônio maravilhoso, né? E ela conta uma história que a Nega entrou no grupo, no Ilu, quando, na verdade, o Ilu começou, a história da Nega e do Ilu é a mesma coisa, né? Porque quando ela chegou, o Ilu já nasceu junto, né? Ela tá desde o começo e ela já contou em algumas ocasiões isso, né? Que o primeiro carnaval do Ilu Obá, em 2006, contou a história da Rainha Zinga, ou a Ginga, né? Tem gente que fala Ginga, outros falam Zinga, mas essa rainha soberana maravilhosa de Angola, que, enfim, é uma referência incrível de protagonismo, de potência feminina, né? O Ilu homenageou, né, a rainha Ginga, a rainha Zinga,
E a nega conta que quando ela começou, quando ela chegou, ela não sabia que tinha rainhas como ela, né? E foi justamente nesse trabalho do Ilu que ela conseguiu acessar isso, né? Então eu tô assim, super puxando sardinha, lua básica, porque né, não tem como, porque enfim, faz muito parte da minha vida, da minha história, mas é só mais um exemplo de como esse processo artístico faz muita diferença, né? E até mesmo lá, muitas pessoas se encontraram, formaram outros coletivos artísticos ou foram fazer outros trabalhos fora, com outras pessoas. Enfim, esse despertar da consciência que a arte traz pra gente. Nossa, gente, é 6h25 já. Uau, achei que eu ainda tinha um tempão. Mas, enfim, eu acho que meu tempo tá acabando, porque era meia horinha, né? E eu tava super ansiosa, entrei logo às 6 horas mesmo, assim, papum, e eu não quero atrasar aí as outras manas. Mas é isso, só queria compartilhar dessa minha vivência, dessa minha percepção desse poder transformador da arte e da cultura, né? E, inclusive hoje a nossa madrinha maravilhosa Alessi Brandão falou isso também, né? Ela falou da capoeira, do teatro, da literatura, dos saraus, né? Do funk, que o pessoal mete o pau, mas, né, vamos com calma aí. As festas pretas, né, essas festas, essas releituras que, né, nada mais são do que um aprimoramento dos bailes que a gente tinha lá atrás, né, essa noção do coletivo, da comunidade, do estar junto, né, os anos 60, na verdade os bailes dos anos 50, dos anos 60, dos anos 70, então hoje as festas continuam, são espaços de encontro, de convivência, a partir disso outras coisas surgem, os saraus, como eu falei, isso sem falar os grupos de dança, os grupos de teatro, os grupos de teatro negro e teatro comunitário também, tudo muito, 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 muito potente, muito transformador. Bom, meu tempo tá acabando, deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Gente, muito obrigada por todo mundo que veio aqui me prestigiar, né? Não só a mim, mas essa atividade maravilhosa das 12 horas de ação aqui no Facebook do Núcleo Impulsor de São Paulo. Quero agradecer a todo mundo, Andréia, Bia, maravilhosa, linda, vocês conheceram sua neném, né? Todo mundo que tá aqui. Sema, um beijão pra você. Sema, Nós Mulheres da Periferia, um coletivo incrível também de comunicação, de arte. Se vocês não conhecem, acessem aí, é só dar um Google, Nós Mulheres da Periferia, que vocês vão saber do que eu tô falando. Então, muito obrigada a todas. Quem puder, continua aí prestigiando essa ação incrível. E eu também quero deixar aqui um convite, tá? Dia 20 de novembro, domingo, né? Dia da Consciência Negra. Todas e todos, tá? Porque os manos também têm que chegar, os manos também têm que se fortalecer. Essa luta é nossa, mas não só, tá? Os caras precisam, tá na moda falar de desconstrução, então vamos estar provando essa desconstrução na prática, tá? Então dia 20, todo mundo, minas, manas, monas, manos, na marcha, né, da Marcha da Consciência Negra, concentração a partir das 11 da manhã, lá no MASP. Se eu tiver errada, por favor, alguém me corrija, que agora me deu uma duvidazinha se eu tô certa ou não. E nós, Mulheres Negras, a gente vai ter um bloco especial para marcar a nossa presença lá, tá bom? Então, vamos lá, eu acho que é muito importante o ativismo na web, o artivismo na web e em todos os outros espaços, isso é fundamental, mas é importante a nossa cara preta e o nosso corpo preto também estar na rua. A gente está vivendo um momento muito difícil, muito complicado politicamente, mas a gente vai existir porque a gente já faz isso faz tempo, e bora aí usar a arte, a cultura, a comunicação e todas as ferramentas e as estratégias
para fazer isso, para fazer essa luta, para fazer esse ativismo, tá bom? Obrigada a todas, obrigada meninas pela oportunidade do Núcleo Impulsor da São Paulo, né, da Marcha das Mulheres Negras. Obrigada pela oportunidade, um beijo para vocês e a gente se vê já já. Tem festa de confraternização hoje da marcha lá na Parelha Luzia também, quem puder colar. E também dia 20, hein, gente? Beleza, obrigada. Um beijo para vocês e seguimos.